Fala, povo massa da Escola de Ensino Médio, prefeito Dário Campos Feijó, galera do primeiro ano A, do primeiro ano B, do primeiro ano C. Espero que todos e todas estejam bem, na santa paz de seus lares. Peço que Deus abençoe a cada um de vocês. E o nosso intuito hoje do bate-papo é a correção da nossa avaliação individual, onde a gente tentou trabalhar as habilidades, competências e conhecimentos da introdução à sociologia. Então, conta comigo, vem comigo para a gente corrigir um pouco dessa avaliação e tentar sanar, diminuir as nossas dificuldades. Então, povo bom, aqui estamos para a nossa correção, já diretamente para a primeira questão, tudo bem? E aí eu quero lembrar a vocês que na última aula nós tivemos uma reunião pelo Meet e lá nós abordamos um pouco da revisão sobre o estudo curricular da sociologia. A gente viu o que é a sociologia, vimos também em que campo da ciência ela vai se aplicar, que é nas humanidades, e como é que os fatos sociais vêm a afetar o nosso dia a dia e como nós somos condicionados diante do meio social. Então, a gente inicia essa correção sabendo do conceito inicial que sociologia, a etimologia da palavra, a origem dela vem de duas junções, ou melhor, de uma junção de duas palavras greco-romanas, greco-latinas, que é sociologia, socio de sociedade, logia de estudo, de ciência. Então, esse estudo lógico, ele vai voltar a sua ótica, os seus olhos para a sociedade, a forma como o coletivo passa a interagir, a forma como o individual influencia o coletivo e vice-versa. E aqui, sem delongas, a gente vai para a primeira questão. Objeto de estudo da primeira questão, origem da sociologia e fatores condicionantes. Galera, é bom salientar que durante toda a história da humanidade ocorreu sim sociologia. No entanto, esse estudo ele vem a ser aprimorado já no século XIX. E daí a gente entende que algumas mudanças ocorreram do século XVII até o século XIX que proporcionaram ali o surgimento do interesse da sociedade pelas causas problemáticas, como, por exemplo, a causa das classes sociais, das sociedades de estamentos, da sociedade de castas, como na Índia. Então, esse tocante de falta de mobilidade social veio a ser questionado por alguns teóricos, como, por exemplo, o próprio Auguste Comte, do positivismo, o Émile Durkheim, que os dois são considerados pai da sociologia, ou melhor, pais da sociologia. E aqui nós temos logo a primeira questão, que fala no enunciado o seguinte contexto. A sociologia é uma ciência moderna, uma ciência da modernidade. Assinale a alternativa que somente apresenta transformações que favoreceram o surgimento da sociologia. E aqui, sem a gente perder tanto tempo, lembremos, muitos acontecimentos, eles têm sim entendimento social, mas os que condicionaram a sociologia a surgir foram as revoluções industriais, a primeira partindo da Inglaterra. Nós temos também a consolidação do capitalismo industrial e logo depois do capitalismo financeiro. E o capitalismo que é um sistema que traz tudo de bom em termos de tecnologia. No entanto, também ele promove o caos da desigualdade. Então, é sempre o pró e o contra da coisa que a gente vai estudar. E a sociologia ela estuda isso, como também o crescimento da urbanização, a ação de urbanizar, de ter mais gente na cidade do que no campo. Por que acontece isso? Por que as pessoas tendem a buscar uma melhoria social nas cidades grandes? E por que acontece o êxodo rural? Por que a pessoa sai do campo para a cidade? E além disso também, o cientificismo, a ciência crescendo como campo de novos estudos. Então, a alternativa correta logo seria esta última, que nós iremos marcar e passar para a próxima questão. Na próxima questão, nós temos um objeto de estudo, que é o conhecimento instrutivo e o uso errado deste conhecimento. Ora, galera, vejamos.
Nós sabemos que a sociologia, como campo de conhecimento, ela estuda a conduta social, mas ela está também ligada à história, à filosofia, como também a todas as ciências. Aqui nós falamos de transdisciplinaridade, ou seja, é um estudo que ultrapassa só um campo, ele vai para os demais. E aí, todo ser social, ele pode ser ou bem instruído com a razão, ou ele pode, infelizmente, ser alienado se ele não souber utilizar direito o seu conhecimento. Então, nós, seres humanos, não podemos ser sociáveis se nós nos compararmos, por exemplo, quisermos ser igual uma máquina. Nós não podemos só adquirir conhecimento, como também nós devemos saber aplicá-los. E aqui o texto fala o seguinte: leia o texto abaixo, mencionado em uma palestra sobre conhecimento sociológico para os alunos do primeiro ano da escola Prefeito Dário Campos Feijó. Vocês. A importância do conhecimento está em seu uso. Olha só, que importante esse início do texto. A importância do conhecimento está em seu uso. A forma como tu vai usar o teu conhecimento. Em nosso domínio ativo sobre ele. Quero dizer, reside na sabedoria. É convencional falar em mero conhecimento separado de sabedoria, como capaz de incutir uma dignidade peculiar ao seu possuidor. Não compartilho dessa reverência pelo conhecimento como tal. Tudo depende de quem possui o conhecimento e do uso que ele faz. Então o texto está querendo te dizer o seguinte, aluno. Veja bem, se tu tem conhecimento e tu não sabe utilizar o conhecimento, de nada vai agregar na tua vida. Não adianta tu saber responder uma questão de sociologia ou de história, de filosofia, de geografia, se tu apenas decorou. Tu precisa conhecer, tu precisa entrar no conhecimento para que tu possa aí aplicá-lo em tua vida. Então, é diante desse contexto que a gente vai entender aqui a resposta da questão. No trecho, o autor considera que o conhecimento traz possibilidades de progresso material e moral quando... Ora, veja bem, o texto fala no uso. E o que é usar? É aplicar. Então vejamos, ele está falando do uso. A primeira alternativa diz, priorizar o rigor conceitual do senso comum? Não, o senso comum é aquilo que não é aplicado na ciência. O senso comum é como se fosse um mito, uma lenda. Então essa primeira alternativa está descartada. Valoriza os dogmas e crenças religiosas. As crenças religiosas, elas não são aplicadas dentro da discussão científica. Então elas são entendidas sim como cultura, mas diante da aplicação, elas são desconsideradas, porque os dogmas, eles não são colocados em ênfase. Então essa segunda alternativa está também equivocada. Próxima alternativa, avalia a sua aplicabilidade, ou seja, a forma de usar melhor. Perfeita. Bem aqui, veja bem, ele já cita isso. Tudo depende de quem possui o conhecimento e do uso que faz dele. Então é a sua aplicabilidade, é a sua forma de usar melhor. Então a letra C, que não tem a letra C aqui, a alternativa, mas é essa terceira alternativa que seria a nossa correta, tudo bem? A próxima, busca inovação tecnológica mesmo sem fundamento? Não, o texto ele está dizendo que precisa de fundamento. E a última alternativa, instaura uma perspectiva científica unilateral? Errado. A perspectiva científica ela não é unilateral. Ela parte de diversos estudos, várias vertentes. Então seria aqui a nossa terceira alternativa, avalia a sua aplicabilidade, ou seja, a forma de usar melhor. Vamos para a próxima. O objeto de conhecimento da próxima questão é referente à sociedade medieval. Tudo bem? O dia a dia da sociedade medieval, e vale lembrar, vale salientar que a sociedade medieval, meu aluno, ela não tinha mobilidade. Dificilmente uma pessoa conseguia se mover, enriquecer, né? Então, se a pessoa nascia lascado, servo, desculpa o termo, mas nascia ali sem nada, essa pessoa ela morreria também sem nada. E os seus filhos estavam fadados também a viver na miséria de um servo. Se a pessoa nascia dentro do berço da nobreza, para sempre seria nobre, porque existiam privilégios da sociedade medieval, uma herança que era passada de pai para filho. Então, essa mobilidade não existia.
Avaliando criticamente a imagem e de acordo com o contexto da época, pode-se afirmar que a sociedade medieval, a imagem nos mostra perfeitamente que existe um trabalho dentro da agricultura, uma vez que a terra era a principal fonte de riqueza lá da Idade Medieval. Percebam que os castelos, as cidades são fortificadas para que não haja invasões. E aqui no feudo a galera está trabalhando. Então a sociedade medieval ela tinha funções sociais, né? Os servos eles ficavam com a função de trabalho. Então eles tinham que trabalhar. Os padres, o clero, tinha a função de orar, de rezar, de cuidar espiritualmente da sociedade. E os nobres, os cavaleiros, a função de bellatori, que era a função de defender a sociedade feudal, a sua cidade, de não ter invasões. Então aqui, de acordo com esse contexto, nossa alternativa correta seria a alternativa E. Os servos eram responsáveis pelo trabalho pesado para a manutenção do feudo e não possuíam mobilidade social. Tudo bem? Então seria essa a alternativa correta. A quarta questão nos traz o iluminismo, né, que a gente trabalhou um pouco sobre ele. O iluminismo foi um movimento filosófico, científico, cultural, artístico, principalmente teorizado pelos pensadores no século XVIII. E ele buscava sempre o uso da razão, sobrepondo o dogmatismo do clero da época e sobrepondo também o poder absoluto do rei. Então, os iluministas eles buscavam cada vez mais despertar a maioridade do ser humano, ou seja, tornar o ser humano responsável pelo seu próprio raciocínio sem ser alienado ou induzido por outros. E aqui, a alternativa que seria correta, que está relacionada com o iluminismo, é a razão. Você tem razão, ou seja, o modo de pensar condiciona a tua liberdade. E aqui, finalizando, nós temos o seguinte: a sociologia foi amplamente distribuída nos diversos setores de estudo durante a primeira metade do século XIX. A sociedade europeia e mundial passava por um turbilhão de transformações no mercado e na indústria que cada vez mais condicionava a vida humana. Um dos campos de estudos da sociologia foi e é... Galera, a sociologia trabalha bastante a ideia de desigualdade, das diferenças que existem entre as pessoas e as suas condições morais e sociais. Então aqui a alternativa correta seria essa primeira alternativa, a desigualdade. Na próxima nós temos, para resumir, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ocorreu em um importante momento histórico da sociedade, que foi na Revolução Francesa. E essa declaração ela foi importante para que toda pessoa, todo cidadão pudesse ter o seu direito adquirido. E aqui, esse direito adquirido, ele diz que o ser humano poderia ser igual perante as regras e as leis feitas em uma Constituição. Então, a declaração citava e afirmava que era para existir a igualdade entre os homens, que seria a segunda alternativa, tudo bem? Assim nós finalizamos a nossa correção. Espero que todos tenham conseguido entender um pouco da revisão. Qualquer dúvida você pode estar voltando o vídeo ou pode entrar em contato no privado, perguntar sobre alguma dúvida. Não sintam-se inibidos a isso. Estamos aqui realmente para estudar e para ajudar cada um de vocês, tudo bem? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Cuidem nos avisos de sociologia para que a gente possa estar cumprindo com a responsabilidade de responder às atividades e estar sanando, diminuindo as nossas dúvidas que possam vir a existir. Então, um abraço e até mais.